Olá, voltamos. Estou tentando chamar aqui a Rosana. Agora sim. Rosana, estou tentando te chamar. Oi, querida. Boa Olá, noite. Tudo boa bem? noite, Cíntia. Tudo bom? E você? Tudo bem? Consegui te chamar. Então, agora sim, a gente vai começar a nossa live, mais um Midiato Entrevista. E hoje a gente vai, então, vou fazer a abertura. Boa noite a todas e todos, é um prazer estar aqui. Eu sou Cíntia Lisenberg, para quem não me conhece, mais um Midiato Entrevista, que é uma das iniciativas do Midiato, grupo de pesquisa da ECA USP, voltado para o estudo e promoção de debates no campo da comunicação, linguagem e mídias, e suas intersecções com outros temas relevantes da sociedade. Hoje, nosso encontro é com a Rosana Soares, Rosana de Lima Soares, nossa querida professora da ECA USP e uma das coordenadoras do Midiato, juntamente também com a professora doutora Mayra Rodrigues Gomes. Nossa conversa hoje é motivada pelo recente lançamento do seu livro, né, Rosana? Cujo título é Sutileza e Grosseria da Exclusão nas Mídias. Esse livro, como anunciamos na divulgação da live, reúne o trabalho de uma década de pesquisa, mais ainda se formos pensar sobre a relação entre os discursos midiáticos e os estigmas sociais. O tema é profundo e envolve diversos campos do saber, como as áreas da psicanálise, sociologia, antropologia, filosofia e sociologia, imbricadas com os estudos da comunicação e das mídias. Mas para falar mais sobre o assunto, vamos chamar a Rosana. Querida, boa noite. A live é sua agora. Obrigada, querida. É um prazer estar aqui conversando com você nessa live. Minha querida amiga Cíntia, que acompanhou grande parte do percurso também dessa pesquisa, dessa trajetória na ECA. Então, agradeço essa oportunidade para poder conversar aqui com você. Também agradeço ao Grupo Midiato pela organização dessas lives. Queria destacar isso, especialmente nesse tempo aí de trabalho remoto, durante a pandemia. O Midiato tem se empenhado nesse campo da divulgação científica e na organização dessas lives. Nós temos ainda mais uma esse ano e teremos fechado aí um total de 30 encontros. Então é muito bom poder estar aqui também nesse ciclo, né, e reforçando aí essa. Também queria agradecer ao público que vai nos acompanhar, também vai poder assistir a live depois. Para mim é um prazer estar aqui. Esse livro já foi lançado dentro, né, desse período do contexto da pandemia, então ele não teve um lançamento presencial. Ainda não falei muitas vezes sobre ele, então é quase aqui uma exclusiva para o Midiato, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esses temas, e que acho que também tem muitas relações com as suas pesquisas, né, Cíntia? Então é muito bom estar aqui com você. Obrigada. Com certeza, tem sim. Rono, quando você estava falando, deu uma, para mim, falhou um pouquinho. Se por um acaso acontecer de novo e eu perder algo, eu peço para retomar, tá? Mas Ah, deu para te tá bom. acompanhar bem, foi legal. Rosana, Ah, então, tá bom. né, é um prazer, né, estar aqui com você, a gente já falou disso, e para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o objetivo principal do livro, né, sobre a relação entre as mídias e os estigmas, como você apresenta e trata desse assunto. É Bom, para isso. falar disso, eu vou voltar um pouquinho no tempo, né? Esse livro, vou voltar aqui de trás para frente, ele marca mais ou menos uma década de pesquisas, então ele termina ali por volta de 2013, 2015, quando eu apresentei a minha tese de livre docência. Então, retroagindo aí na década anterior, ela marca o meu ingresso na ECA, na Escola de Comunicações e Artes da USP, como professora no Departamento de Jornalismo e Editoração, num primeiro momento no programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação e depois no programa de Meios e Processos Audiovisuais. E esse ingresso, então,
exigia, né, que eu tivesse uma proposta de pesquisa, de trabalho que me acompanhasse ali num período mais longo. Mas essa pesquisa ela tem um momento anterior, no final da década de 90, na pré-história, né, então, das nossas vidas acadêmicas, onde eu estava ainda terminando o meu mestrado, e o meu mestrado tem uma temática que hoje até se torna bastante urgente, bastante atual, que era uma pesquisa sobre a questão da AIDS, os discursos sobre a AIDS e as narrativas que eram presentes na imprensa naquele momento, aí a imprensa mesmo de papel, os jornais impressos, e eu fiz então ali um levantamento bastante exaustivo de como ela começa a ser narrada pelos jornais e o que acontecia naquele período ali do final dos anos 90, mas retroagindo um pouquinho para o início dessa pandemia anterior. Hoje a gente teria aqui muitos pontos aí de contato, né, com aquele momento e com o que nós vivemos também hoje aí na pandemia da Covid-19, mas essa temática da AIDS, ela foi muito marcante para que eu chegasse nessa pesquisa que está publicada no livro. Esse tema, quando eu comecei a estudar, estava mais relacionado à questão de preconceitos e estereótipos que acompanharam o surgimento dessa doença e que estigmatizavam de modo muito cruel os portadores do HIV. Esse era o meu incômodo, né, naquele momento, e eu queria pensar um pouquinho o papel, ou o lugar, ou as potencialidades das mídias no enfrentamento disso, desse espaço de muitos preconceitos, muitos estereótipos e muitas formas de exclusão, que no caso da AIDS não eram nada sutis, né, eram apenas grosseiras, para pensar aqui um pouquinho o título do livro. Essa pesquisa, então, me trouxe para a temática dos estigmas, mas ela também me colocou um desafio muito grande de tentar compreender, do ponto de vista teórico, os discursos das mídias. E foi por esse caminho que eu enveredei no doutorado. Meu doutorado foi um trabalho mais teórico, sobre a questão do discurso e como esse conceito, dentro do campo das ciências da linguagem, poderia nos ajudar a pesquisar as mídias em seus diversos recobrimentos. Eu fiz, então, ali uma pesquisa para compreender essa separação, né, entre o conceito de discurso, o conceito de narrativa, e, ao mesmo tempo, separar um pouquinho três pontos que são bem importantes para mim, que é a questão dos estereótipos, dos preconceitos e dos estigmas. No finalzinho do meu doutorado, então, depois desse entendimento aí mais teórico, eu cheguei numa hipótese, né, nós podemos dizer assim, que os estereótipos e os preconceitos eles estavam mais ligados a aspectos narrativos presentes nas mídias e que a questão dos estigmas ela tinha um caráter mais discursivo, porque de certo modo ela era mais estruturada e mais estruturante dessas narrativas que circulavam nas mídias. Então foi aí que, de uma maneira um pouco espiralada, eu voltei um pouquinho lá para o meu mestrado, retomei aquele ponto onde eu havia terminado a pesquisa sobre a AIDS e ampliei essa pesquisa para a temática dos estigmas. E acho que os objetivos naquele momento, né, inicial, Uhum, eram muito semelhantes a esse da minha formação, né, de tentar uhum. compreender como é que as mídias, ao mesmo tempo, reforçam esses lugares de estigmatização, de produção, de exclusão, de discriminação, de segregação no tecido social, mas como elas também podem apontar para brechas, aberturas e possibilidades de transposição desses lugares estigmatizados. E aí os temas, né, vamos dizer assim, eles Uhum. ficaram em segundo plano e a questão teórica continuou sendo preponderante nessa pesquisa. Muito bem, muito legal. É interessante, né? Porque se a gente pega o tempo, me marcou assim a questão do tempo, né? De dizer, por causa da questão da pesquisa, do envolvimento, quando, né, no livro eu li cerca de 10 anos, né? Que ela é resultado, o livro é resultado de 10 anos de pesquisa, eu fiquei pensando, tem mais tempo aí atrás, né? Porque essa pesquisa que aparece no texto, no livro, ela é decorrente de toda uma construção, de todo um processo e de uma relação muito profunda assim do estudo mesmo da comunicação e das mídias. Então, eu acho importante dizer isso nesse momento, né, que a gente está vivendo hoje em relação, né, à pesquisa, ao campo da pesquisa de forma geral, né, e porque é muito tempo de estudo para a gente chegar em resultados que nos
né, que nos permitem afirmar com certeza e nos permitem discorrer sobre um tema. Então, eu acho, né, isso importante assim da gente dizer nesse momento, porque a pesquisa ela é muito relevante, ela abre, né, a nossa visão do mundo, os nossos olhares, e a questão dos estigmas é muito, muito séria, né? Ainda mais no campo da mídia, onde a gente tem o reforço de determinados estereótipos, de determinados aspectos. E aí, Rosana, eu queria fazer uma pergunta para você, pensando mesmo, né, na questão da operacionalização dessa pesquisa, né, você menciona, né, no livro, você faz um mapeamento, né, de vários né, de vários suportes de comunicação. Como é que foi fazer? Como que foi essa pesquisa? Como é que foi depois se debruçar mesmo de novo, depois de todos esses estudos, nesse material? O que mudou nessa época do que você viu e de tudo isso que você observou na pesquisa, na operacionalização mesmo dela, e como que foi para você esse encontro? Bom, vou voltar, né, de novo aqui um pouquinho, e você falou algo muito importante da formação, né, a formação da pesquisadora, de nós como pesquisadoras, e aqui nessa nossa conversa, um caráter muito afetivo, muito próximo, que nós fomos contemporâneas desse momento, né, das nossas próprias pesquisas, e eu queria ressaltar nesse cenário da universidade pública, de nós hoje como professoras, né, como foi importante nós fazermos parte de um grupo, e essa possibilidade de participar de um grupo, de conviver com pesquisadores e pesquisadoras de várias gerações, de poder formar outros pesquisadores e pesquisadoras, além de realizar a pesquisa, acho que coloca algo muito importante, especialmente nos tempos de hoje, com tantos ataques da ciência, pesquisa e a própria universidade, que é esse aspecto coletivo, cooperativo. Ninguém faz uma pesquisa sozinho. Eu estava pensando, hoje nós estamos aqui nos nossos escritórios domésticos, né, em home office, como se diz, para ficar um pouquinho mais chique, mas essa pesquisa não foi feita aqui, né? Ela não foi feita dentro desse espaço, só eu, os meus livros e o meu computador, mas ela tem as marcas também dessas interações e dessas pessoas que a gente vai encontrando nesse ambiente acadêmico, e talvez isso é o que mais nos faz falta nesses quase 2 anos aí do trabalho remoto, e que muitas vezes se apaga no resultado de um livro, né, que está pronto ali, fechado, e fala, nossa, a Rosana ficou em casa pensando sobre tudo isso, e não é nada disso, né, isso tem vários embates, várias trocas e várias marcas dessas pessoas, tanto as que nos antecederam, como também as que vêm depois de nós, né, acho que esse é algo muito importante quando a gente tem um livro assim, que é uma espécie aí de caleidoscópio, né, de vários momentos, e esse livro, ele tem um grande esforço de edição de todo esse material. Não é fácil publicar um trabalho tão extenso, porque tem coisas que são muito antigas, que você olha para elas e fala, nossa, eu já falei tanto disso, isso não faz mais sentido aqui. Então é preciso esse esforço de uma atualização, mas também esse esforço da composição, né? Não uma composição homogênea dos conteúdos, mas que marque esse espaço aí caleidoscópico de como você pode entrar, né, nesse livro. E ele tem uma estrutura mais ou menos simétrica ali na sua divisão e nos passos, né, que ele dá, e que a gente poderia pensar um pouquinho nessa ideia aí da operacionalização em 3 grandes momentos. Um primeiro momento em que eu estava mais próxima dos estudos de jornalismo e do campo do jornalismo, que é o da minha formação e onde eu atuo mais como professora, e uma visão talvez mais tradicional desse jornalismo, seja ele impresso nos jornais e nas revistas, ou jornalismo televisivo dos telejornais. Esse é um primeiro momento ali, e eu acho que ali a questão metodológica, ela também é mais convencional, né? Então eu fiz ali levantamentos bastante exaustivos dessa amostragem, selecionei o corpus da pesquisa, escolhi algumas categorias ali analíticas, sempre pautada por esse tema abrangente dos estigmas sociais, e fui construindo, então, alguns elementos ali para essas análises. Isso me levou a um segundo momento da pesquisa, onde eu me voltei mais para as produções audiovisuais, e um pouco aí na esteira do estudo dos telejornais, mas aí pensando também numa certa diversificação que já existia na produção televisiva. Acho que isso é importante. E aqui também é importante considerar que mesmo quando eu me desloquei do campo mais estrito do jornalismo,
a questão dos discursos não ficcionais ou referenciais continuaram sendo muito importantes nessa pesquisa. Às vezes eu me pergunto se isso é por um vício, né, de formação, dessa formação primeira, mas eu acho que é também por uma premência do tema. Essa questão dos estigmas, ela sempre volta um pouco para esses espaços da produção noticiosa e informativa, ainda que em formatos aí mais híbridos, então eu me aproximei um pouquinho mais tanto na televisão de programas de gêneros aí menos tradicionais, o que a gente pode pensar como jornalismo, mas também da produção documental e do campo do cinema. Então, quando eu chego nos documentários aí puxada pelo jornalismo, nesse segundo momento da pesquisa, eu também começo a olhar algumas obras ficcionais que se voltavam para essas temáticas e que talvez tivessem um apelo também referencial, né, nas suas construções. E num terceiro momento é que eu acho que eu me descolo um pouco mais dessa origem aí, muito marcada por gêneros, né, por gêneros audiovisuais muito ali formatados, para pensar um pouquinho, não propriamente essas produções, mas uma cultura audiovisual mais ampla, ou uma cultura midiática mais ampla. E acho que hoje eu me vejo mais como uma pesquisadora das mídias, né, do que como uma pesquisadora de jornalismo ou de cinema, ou da internet, ou de outras formas que a gente poderia categorizar assim. E acho que esse processo também tem aí as marcas do tempo cronológico mesmo, de como as mídias, a partir de um certo momento, e com essa entrada muito grande das mídias digitais e depois das redes sociais, elas vão também misturando um pouco essas fronteiras dos gêneros e dos formatos, né? Então acho que o livro ele tem essas marcas. A cada vez que a gente muda ali um pouquinho de capítulo, uma nova problemática se coloca também, mas eu tentei estabelecer aí como um modo, né, de construção disso as relações entre essas passagens, não de maneira estática, mas numa espécie aí de idas e vindas, né, em torno tanto dos objetos empíricos que estão sendo analisados ali, e aí eu passo então por jornais, telejornais, revistas, programas televisivos e filmes em forma documental principalmente, mas também algumas produções ficcionais. E um último ponto, né, que é onde o livro termina e que é onde eu me encontro hoje, que é a questão da crítica da mídia. Né? Então acho que tem ali esse esforço, né, de colocar em operação, operacionalizar é uma boa palavra, porque é colocar em operação mesmo, em movimento, esses vários elementos que estão presentes aí nessas pesquisas. Muito legal. É interessante, né? Isso que você vai falando, ele aponta, né, para a complexidade do espaço das mídias hoje, né? De como a gente vê, às vezes, de maneira genérica, né? A mídia fala bem ou fala mal, a mídia né, como um ente, e a gente, e como demonstra, né? O teu trabalho demonstra isso, como a gente tem um campo tão vasto e passível de tantos recortes e tão complexo, né? E entrecortado, né, por né, diversas áreas do saber, como a gente já estava falando lá no começo, como você aponta, então, como a gente tem estudado, né, no grupo, e é muito importante, é muito rico, e como a gente, né, precisa mesmo, né, quando estuda, ter um olhar de questionamento, de colocar em xeque aquilo que se apresenta, porque é um campo muito vasto e que reforça de diversas maneiras e sobre diversas entradas, né, determinados aspectos, né, geração de sentidos que conformam o nosso modo de ser, a nossa vida, a vida no cotidiano, como a gente tem visto, né, atualmente de uma maneira tão forte assim. E, Rosana, eu vou voltar aqui nos nossos pontos. Você já deu, né, falou de uma maneira geral sobre, né, falando da operacionalização dos eixos, né, mas você tem bem marcado, né, três eixos bastante importantes nesse trabalho. E aí o primeiro deles, e aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, queria ouvir um pouco mais, acho que o pessoal está também, né, querendo, né, ouvir, é a narrativa, né, falando das narrativas de caráter realista que você se debruça, que você fala, né, e você também fala de novos realismos, né, eu queria falar um pouco mais, e o que são esses novos realismos, né, apesar de você já ter dado, assim, um teaser, assim. É. Esse é um ponto importante, né? Ele não está desde o começo ali
nesse livro, e esse livro tem uma parte grande que é construir o próprio conceito de estigmas, porque aqui a gente está falando também de estigmas com uma compreensão aí mais ampla, mas eu não acho que esse é um conceito tão simples, ou um operador conceitual tão simples quando a gente olha as mídias. Na maior parte do tempo, hoje eu tenho isso mais claramente, as mídias operam no campo dos estereótipos e dos preconceitos. Elas estão mais no campo do senso comum, dos discursos circulantes, daquilo que já é, de algum modo, consensual e que já é reconhecido por um grupo determinado, ou pelo menos pelos públicos para os quais certas produções se voltam, ou mesmo nas interações entre o campo da produção e o campo da recepção, né? Aqui, claro, não há uma concepção da produção como um espaço monolítico, tampouco do espaço da recepção. Então, esses sujeitos, eles também são ativos, eles também se apropriam e ressignificam esses conteúdos. Acho que para todos e todas nós do Midiato, esse é um ponto de partida nos estudos de linguagem, né? Essa dinamicidade aí das produções. Eu lembro que a gente usava antigamente esse termo, né, dessas produções linguageiras, que elas estão nesse tecido que é discursivo, que produz narrativas e que está imbricado também no tecido social. Então, esse é um ponto importante para problematizar o próprio conceito de estigmas. Como é que eu encontro isso nesse lugar aí tão dinâmico que é o campo das mídias e quando as mídias se tornam, de certo modo, a nossa própria realidade, né, nessa chave aí da cultura audiovisual. E é um pouquinho dentro, então, desse cenário de questionamentos mais teóricos ou mais conceituais, eu diria que eu cheguei a essa questão dos novos realismos. Claro que não é um conceito meu, né? Ele é um conceito bastante estudado no campo da literatura, na área da filosofia, da história, da sociologia. Nós temos sempre aí uma volta, ou um apelo, né? Talvez realista, mas na minha pesquisa isso se coloca em duas chaves. Primeiro, isso que eu chamei aqui de um apelo realista, de uma certa urgência, a cada vez que nós temos momentos mais críticos, da gente se voltar para esses temas de caráter eminentemente político, social e histórico. É como se houvesse uma exigência disso. Eu até brinco, né, comigo mesma que eu voltei a estudar jornalismo recentemente, porque o mundo está tão difícil, tão complicado, tão caótico, tem as fake news, tem a desinformação, tem tantos absurdos, que a gente precisa voltar um pouquinho. É claro que você também pode estudar isso no campo da ficção, da literatura, do cinema, né, de caráter aí mais teledramatúrgico, mas é como se houvesse esse apelo, esse chamado da realidade que nos faz pensar um pouquinho nessa chave da referencialidade, da inicialidade, da factualidade, todos eles compondo aí o que nós podemos aí entender como novos realismos. Então tem, por um lado, esse apelo, né, que para mim nessa temática dos estigmas, ele ressoa como essa ideia aí de um novo modo de olhar, de abordar a realidade, mas tem um outro lado, que é um pouco o acúmulo de tudo que a gente já sabe sobre esse conceito, né, e o próprio realismo na sua origem ali literária, que não se trata de retomar teorias funcionalistas ou positivistas, ou a ideia da objetividade da representação, ou da fidelidade da representação, ou mesmo da possibilidade de uma representação melhor. Então, eu tenho esse apelo, né, digamos, de dar respostas a tempos que são tempos críticos, mas também tem esse desafio da ambivalência desse conceito. É um realismo, mas que não é também aquele que vai remontar a certos valores da modernidade, ou que estavam muito presentes na formação ali de um discurso jornalístico, ou mesmo de certas produções que se dizem realistas no campo literário e cinematográfico. Ele é um realismo atravessado pela ficcionalidade, pelas diversas narrativas, pelas disputas políticas que se colocam ali, né, e que, portanto, é quase uma briga aí por representações, e sem também idealizar essas representações. Isso eu acho que é o ponto É, mais difícil quando a gente pensa nos estigmas, assim, né? Quando eu falo isso, então eu estou dizendo que existe uma maneira melhor de se falar de certos temas, de certos grupos ou de certos assuntos, né? Como é que eu faço isso sem voltar a um certo essencialismo da representação, que é justamente o que eu tentei aí negar, né? E, de alguma maneira, propor um outro caminho nessa chave dos novos realismos. é É um importante, é ponto muito legal importante. isso que, né, que você está falando, e a gente estava conversando também, né, de como
dessa questão da representação, que né, a gente vai entrar um pouquinho mais agora, mas dessa ideia mesmo, né, da busca de uma representação como se fosse um espelho de algo que desse idealismo ou de um aspecto que a gente toma como o que seria o correto a respeito de determinado tema, assunto, e não problema, né, em detrimento de problematizar esse tipo de representação, de entender os sentidos, os recobrimentos, né, em termos de determinado tema, de determinado assunto. E quando você fala, né, dos temas que se tornam urgentes, né, como é interessante, né, as temáticas que a gente tem hoje, como a gente estava conversando, né, há algum tempo, né, quando a gente falava de alguns temas, e aí pensando nos estigmas também que vão sendo atrelados a questões como, por exemplo, pobreza, né, como essa situação mesmo das mazelas, e agora eu já estava pensando, né, no meu caso do envelhecimento, mas você estava, né, naquela época na chave anterior, né, relacionada à AIDS, e a questão dali também muito forte. Alguns temas parece que tinham, né, sido que algo aconteceu ali na sociedade, a gente estava num momento melhor e de repente parece, e eu penso mesmo na questão mais da desigualdade, da pobreza, como isso agora retoma, não é aquele mesmo momento, né, mas de uma maneira muito avassaladora, e das questões, né, das formas de exclusão e das questões periféricas e da situação que a gente vive hoje, que está, né, que a gente estudando as mídias e ao mesmo tempo que a gente vê aqui do nosso lado, tudo muito forte, né, chamando a gente para agir, para se posicionar, e retomando aspectos que para a gente parecia que tinham ficado numa outra chave, num outro espaço. E aí a questão das representações, né, nesse campo de estudo, né, na linguagem, e desses regimes de visibilidade ou de exclusão e da sua operação, né, no processo com os estigmas, que é um outro eixo do livro que você aborda. Queria que você falasse mais um pouquinho também para a gente disso. Vou aproveitar aqui o seu gancho, né, dessas espirais do tempo. Não é um tempo tão extenso, né? Eu não tenho 100 anos de idade, é um período menor do que isso, né? Mas você falando me lembrou um pouco essas temáticas muito fortes num momento, talvez, dessas primeiras pesquisas que eu fiz e que você também estava realizando ali, em que tinha certos operadores ali, lógicos até nas pesquisas, né? A ideia dos ativismos, que não se chamavam ativismos, mas se chamava ali, né, uma militância, um engajamento político, a relação com grupos sociais, os grupos de mulheres, de trabalhadores, a questão racial, a questão indígena, a questão geracional, todos esses temas que colocavam ali, essa questão da pobreza, da desigualdade, da construção da cidadania, de direitos, da vulnerabilidade, tem várias palavras que estão ressoando, né, enquanto a gente conversa aqui, que eu fico me lembrando delas e que de algum modo elas perderam um pouco o seu lugar ali de protagonismo quando outros protagonismos surgiram aí com o passar desse tempo e a gente achava, isso aqui a gente não precisa voltar, já está resolvido, a gente já avançou nisso, mas nós temos hoje um momento de retorno não só dessas temáticas, mas dessas formas de atuação mesmo, política e social. E acho que isso impacta também as pesquisas e um retorno, claro, como você disse, né, por um outro ponto dessas questões. E eu acho que é aí que essa questão da representação, né, e eu uso políticas da representação também com outros autores e autoras, para a gente não pensar nesse conceito muito essencialista da representação, ou da melhor representação, ou de uma representação fechada, mas porque eu acho que essa expressão ela carrega esse espaço das disputas, né? Há uma disputa por representação, assim como há uma disputa por discursos, há uma disputa narrativa, e é claro que aqui a gente não vai entrar por esse tema, mas essas disputas não são equivalentes, não quer dizer que todo mundo tem a sua narrativa própria, criada na sua mente insana, e que essa narrativa tem o mesmo valor. Então isso se torna ainda mais difícil hoje. Como é que eu separo nessa ideia aí das disputas e a representação? Eu acho que não é que existem disputas
apenas por conteúdos, mas é a própria representação que está em disputa. A possibilidade, né, de criar representações, de fomentar, de circular, de alguma maneira de impor determinadas representações. O que se disputa é isso. E aí a gente chega um pouquinho próximo, também não está aqui no nosso tema, mas da questão de poder, como, por exemplo, a gente vê no Foucault, né? O poder está em disputa, ele não é só o que já está instituído. E claro que a disputa também gera esses espaços das lacunas e das brechas, e de como você tem aí possibilidades de ressignificações e reapropriações e de contradiscursos também nessas disputas. Eu acho que a ideia das políticas da representação, ela tenta estabelecer esse campo, né? As representações estão em disputa, mas quem está disputando essas representações, quem tem mais poder para impor as suas próprias representações, e como é que a gente diferencia isso sem torná-las equivalentes, tanto do ponto de vista ali da dominação ou das hierarquias que se colocam, mas também das proposições que são feitas. E aí eu acho que tem um conceito muito importante, além da questão política, da questão estética, que está pressuposta nessa chave também das narrativas, que é a questão ética. Eu tenho ali balizas estabelecidas pela história, pelo convívio social, pelas leis, pelas regras, pelo que nós denominamos aí como um espaço civilizatório de circulação desses discursos, né, que vai determinando um pouquinho esse campo, ou essas disputas, ou a possibilidade dessas disputas. Então, acho que essas políticas, elas têm, sobretudo, uma questão ética. Não é que existe uma representação melhor, mais ideal ou mais perfeita de alguma coisa, mas existem, sim, representações mais inclusivas, mais democráticas, mais abrangentes, mais qualificadas e, de algum modo, mais representativas desse tecido social diverso, né, que não operam com a segregação, com a discriminação, com a destruição, principalmente nas relações aí de alteridade. Eu acho que talvez a ética seja um bom parâmetro para a gente pensar não políticas da representação que sejam melhores, mas políticas da representação que sejam mais inclusivas nesse sentido de dar conta, né, dessa própria disputa pela representação e dessa variedade do tecido social. E acho que a visibilidade, ela está numa outra chave, ainda mais hoje, você também comentou isso, com esse grande, né, essa aceleração no campo da produção das mídias, especialmente das mídias digitais e das redes sociais. A visibilidade hoje se faz talvez num sentido mais midiático do senso comum, assim, né? Nós temos uma certa arena aí que publiciza muitas coisas, onde muitas coisas circulam, mas muitas vezes elas reiteram as mesmas políticas da representação, né? Então a gente também tem que pensar um pouquinho isso, que políticas da representação de fato expandem os regimes de visibilidade possíveis nessa cena midiática, né? Acho que tem um jogo entre as representações e as visibilidades em que um campo afeta o outro, mas o que nós devemos buscar ou observar, né, também como pesquisadoras, é onde nós temos esses espaços de maior expansão, né, e talvez aí a visibilidade ela seja o que aparece primeiro, mas ela pode também ser resultado dessas novas políticas da representação. Acho que tem aí uma dialética, né, entre esses dois conceitos, e da maneira como eu tenho pensado sobre eles em relação aos estigmas que a gente pode observar nessas produções contemporâneas, principalmente. Um pouquinho Muito bem. assim que eu, né, trabalho. Você vai falando, né, Rosana, é tão legal, porque assim, a gente está aqui, a gente está tanto tempo, né, a gente se conhece há tanto tempo e há tanta história dentro, né, desses estudos, e a gente, e vou lembrando de coisas que a gente já, você falou do A Foucault, e aí gente já quando conversou. é, e quando você vai falando, né, quando fala dele, e falando das políticas da representação, dessa questão ética, né, também, né, que não são, quer dizer, não é porque temos diferentes representações, ou construto que está tudo na mesma chave, no mesmo... realmente, né, embora a gente questione, ou se questione a ideia de uma melhor, né, a busca constante da melhor representação como um aspecto, né, como se a gente pudesse fechar ali, aquilo que é o mais real, né, de realidade, eu comecei a pensar, né, nessa questão de como a gente tem, né, problematizar as questões
E aí, falando do Foucault, eu lembrei dessa, né, a gente sempre trabalhando com construto, né, a nossa realidade é feita, né, o nosso acesso à realidade é um construto total, né, e aí quando a gente vê essas questões, né, sobre ideologia e como a gente, né, sendo colocadas em jogo também como se fosse um bloco monolítico falando a favor ou contra determinado eixo, né, determinado posicionamento, e como se houvesse esse apagamento dessa nossa, né, nossa realidade construída, e dos nossos conceitos são construídos, né, as nossas verdades, e essa disputa por um verdadeiro. Né? E é isso, quando você estava falando, eu fiquei pensando, né, no Foucault, e naquele livro, na ordem do discurso, que é um livro tão aparentemente fininho e ao mesmo tempo tão complexo, né? E traz, né, tão denso. E nisso me faz pensar, né, no outro, né, no nosso ponto, né, no terceiro eixo do teu trabalho, que é do trabalho do teu livro, que é e dos estudos agora, né, que a gente tem se debruçado e que você tem trabalhado e, né, em rede, inclusive, que é justamente a questão da crítica e do olhar sobre a crítica, né? Que tipo de crítica é essa? O que se constrói? Que bases, né, você opera, né, nesse conjunto de pessoas, grupos e estudos, quando você está falando de crítica, né? Porque também é outro termo que permite um recobrimento e um bloco, né? Dentro dessa questão de ativismo também, ou de restritivo, né? Um termo que pode ser visto de uma maneira restritiva. E o olhar que você traz é outro, né? Muito mais abrangente e com vários enfoques. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também. É interessante que é um pouco o ponto onde eu me encontro, né, nesses últimos anos, talvez nos últimos 5 anos, um pouquinho mais, né, nessa questão da crítica. Eu acho que a crítica, e aí a crítica da mídia, eu vou falar um pouquinho disso, foi uma espécie de abrigo, né, de todas essas questões. São muitas questões, e esse livro ele tem muitos, ele não tem só uma variedade dos objetos empíricos, mas também das perguntas que eu coloquei para essas produções, ou as minhas perguntas de pesquisa, ou as minhas inquietações. Alguns autores dizem que a gente tem sempre as mesmas perguntas, né? A gente vai mudando a forma de perguntar e onde a gente vai estudar, mas cada um de nós, cada uma de nós tem questões que nos inquietam e que a gente fica perseguindo ali quando está estudando, lendo e pesquisando. E eu acho que a crítica me deu um certo sentido assim de que eu encontrei um lugar onde eu posso me acomodar. Não acomodar no sentido de deixar, né, de sentir uma inquietação pelas coisas, mas de acomodar, como quando a gente organiza alguma coisa, toda essa grande variedade de temas, perguntas e objetos, né, nos seus lugares. Não é um lugar arrumadinho, assim, é um lugar caótico, mas a crítica é uma espécie de guarda-chuva, eu diria isso como um primeiro ponto, né? Ela é algo em que a gente pode hoje pensar, e nessa chave da cultura audiovisual, de produções midiáticas cada vez mais aí complexas, como é que a gente olha para isso? E aí esse duplo sentido da crítica, a gente olha para criticar, para fazer a crítica, né, dessas produções, e aí de uma maneira mais aplicada, mais empírica, e a gente tem que dar algumas respostas disso e usar um pouquinho a ideia da crítica como uma espécie de separação, de catalogação, de classificação, né, e também, claro, de estabelecimento de hierarquias, de modos de leitura, para que a gente não iguale tudo que está acontecendo nesse nosso tempo acelerado, mas também a crítica num sentido mais conceitual, né, do que é hoje. A gente até trabalhou isso no último encontro do Midiato e da rede metacrítica. O que é hoje esse lugar da crítica? Para que eu faço a crítica da mídia hoje? O que eu preciso olhar? Por que eu vou olhar essas produções? Para quem eu vou falar? O que eu vou estabelecer ali como parâmetros e como critérios para esse exercício crítico? Então, tem um duplo movimento de olhar essas produções que estão nas mídias, mas de também pensar o lugar da própria crítica, num sentido conceitual, num sentido teórico, e também na possibilidade de estabelecer uma crítica para essa variedade de produções, né, que não é a crítica tradicional da literatura ou a crítica tradicional do cinema, não é a crítica que se coloca como um lugar de uma verdade absoluta, mas talvez seja
um pouquinho, né, pensando a crítica também dessas políticas da representação que são propostas pelas mídias. Eu acho que isso tem um vínculo grande hoje e a gente poderia desdobrar esse vínculo para a questão das lutas identitárias, das disputas por reconhecimento social, desses embates aí, não apenas por representação, mas pelo próprio campo mesmo, social, e essa variedade de sujeitos que se colocam aí como vozes ativas nesse campo. Tenho pensado bastante nisso hoje, como é que eu olho, separando também esses lugares, né, de uma mídia corporativa, ou que nós costumamos chamar da mídia hegemônica, não sei se esse uso é tão adequado, mas é um pouco como a gente define, de uma mídia que se faz de espaços mais alternativos e independentes em relação a essas grandes corporações, e dessas mídias periféricas, ou feitas mesmo nas próprias periferias por outros atores ali sociais, ou que estão também um pouco orbitando, e aqui não num sentido negativo, né, mas ocupando esferas diferentes nesse campo da produção. Eu acho que a crítica especialmente tem que olhar para essa variedade, para essa complexidade, né, de compreender essas esferas, se a gente pode pensar assim, dessa cultura audiovisual, tanto nos seus aspectos singulares, como também nas interrelações entre elas. Acho que esse é um campo importante hoje para a gente não apenas tematizar os conteúdos que estão circulando nas mídias, mas pensar também essas formas de organização e as possibilidades de transformação, né, dessas esferas aí, que elas também estão hoje em disputa, né? Hoje a gente vê isso com muito mais clareza do que antes, e esse foi um tema que eu cheguei também ao final dessa pesquisa. Eu acho isso interessante, você pesquisa alguma coisa e você descobre outra, que não estava pressuposta ali, né, mas foi olhando um pouquinho para o conjunto desses estudos, enfim, que estão hoje aí aglutinados nesse livro, e eu pensei que eles, ao invés de serem estudados apenas isoladamente, né, cada um na sua própria esfera ou no seu campo, eles precisariam de um eixo que desse conta do conjunto desses elementos, né? E é por isso que o livro termina com essa parte aí sobre a crítica da mídia e a possibilidade de construção dessa leitura crítica, que não é também a leitura crítica, eu mesma falei, lembrei lá dos anos 80, né, da leitura crítica das mídias, que a gente ia ensinar as pessoas a não serem enganadas pelas mídias, embora hoje a gente precise também fazer isso de novo, numa outra chave, né? Então essa espiralidade dos tempos, ela também se confunde, mas é algo mais do que isso, porque essas pessoas, mais ainda do que antes, elas também participam dessa cultura midiática e estão imersas também nessas produções, né? Elas não são só alguém que recebe isso, nunca foram de fato, mas acho que as mídias digitais aceleraram isso bastante. Então a gente tem que produzir a crítica ao mesmo tempo que a gente está misturado aí com esse campo também das mídias. Esse é um grande desafio, acho que vai me ocupar aí pelos próximos 10 anos, eu acredito ainda. Nossa, Rosana, é muito legal, porque assim, eu pus meu bloquinho para cá, né? Então às vezes está difícil. Eu falei, precisamos fazer outra live para pôr o bloquinho do lado certo, né? Para anotar. Porque você vai falando, né, vão surgindo tantas imagens, tantas questões, assim. E aí, a hora que eu estou terminando de montar o raciocínio, você já vem com uma outra questão que vai se somando, né? Como é rico esse campo. E você começou falando dessa multiplicidade de formatos, né? Dessa amplitude da mídia e né? Das classificações, vamos dizer assim, né? Que começam com essa abrangência, com esse novo, né, com as mídias digitais, com tudo isso que a gente está vivendo, ainda mais depois da pandemia, que a gente. Olha a gente aqui, né? Talvez se não fosse a pandemia, a gente não estivesse nesse espaço, talvez. Mas como, né, é um campo que pede, né, de novo, a repensar coisas que pareciam. Eu comecei a lembrar das minhas aulas de comunicação comunitária, agora, né? Nossa, muito bom. E ministrando as aulas, né, há pouco tempo, né, tinha questões que eu contava como a história da comunicação comunitária, que meio que estava, né, superado, e aí hoje você fala, não, mas nós estamos vivendo uma situação, né,
muito similar, né, de falta de voz, de falta de espaço. Ao mesmo tempo, agora, né, falando com você, pensando nesse, também a chave também é outra, né, quando a gente fala de mídia alternativa, né, quando, né, isso que você está trazendo, a mídia alternativa não é a mesma adiante, né, daquele olhar anterior, né, que tinha, que era uma mídia mais, né, que se posicionava de uma forma política. A gente tem outras, né, várias entradas, pede efetivamente, né, um estudo mais amplo disso. A busca, né, quando a gente, né, reivindica mais espaço de voz, né, isso, né, naquela chave anterior, que é onde vem, né, os estudos, pensando na comunicação comunitária, ainda que hoje a gente tenha mais estudos que falem de mobilização, de engajamento, mas ainda assim tem um olhar para as mídias com anterior, né? E a gente pede capacitação e voz, mas as pessoas estão aí escrevendo, estão falando. E o que aconteceu, né, nesse cenário? Que essas mídias, que características a gente tem para pensar um ou outro eixo, né, com produções que muitas vezes falam agora, né, produzidas em determinados espaços que poderíamos pensar como alternativa em relação a uma mídia que a gente já também não sabe mais o nome, porque massiva só não serve, hegemônica também já não dá muita conta, de referência, jornalismo de referência também, mas que referência é essa? Né? Você fica, essas nomenclaturas que como né, tem aí um campo enorme para ser pensado, e, e nesse espaço do que a gente antes pensava como né, e o periférico ou o alternativo, com posicionamentos muito pró poder constituído como a gente vê hoje, né, constituído no sentido estatal, né, que é completamente diferente e é o avesso do que se fala, né, do que se falava, do que se tem do conceito da mídia alternativa, que reivindica espaço, que reivindica voz, representatividade e, né, luta, né, por poder e por participação mesmo e presença social. Então, né, como é um espaço que pede mesmo um olhar maior. E eu quero meu bloquinho aqui para ir anotando tudo. E é isso um pouco, eu acho que essa questão da crítica, né, e isso também tem muita relação com o nosso grupo, com o Midiato, com as pesquisas, e eu vejo até um deslocamento nas pesquisas de vários e várias de nós aí nisso, é como se você abrisse um pouco, subisse, vamos pensar, para ficar aqui na metáfora audiovisual, né, a gente sobe a câmera, abre um pouco a lente para olhar isso. E é claro, a gente está olhando um fenômeno específico, alguma coisa que é pequena, e geralmente a gente busca singularidades disso, mas você pode subir um pouco, né, essa lente, esse eixo, para olhar isso dentro desse espaço mais amplo. Uma das razões, eu acho, para isso é porque houve uma expansão também dessa ideia. Você falou do massivo, né, e eu lembrei um pouquinho das nossas nomenclaturas, assim, os meios de comunicação de massa. Né? Então, a gente tinha um pouquinho essa ideia da cultura de massa, de uma cultura popular que tinha um grau de autenticidade maior em relação a essa suposta cultura de massa feita pelos meios de comunicação de massa. Né? A gente tem um pouquinho, claro, autores que quebraram essa ideia e reuniram o popular e o massivo, né, numa chave também, ou a questão, né, que era muito forte quando eu comecei as minhas pesquisas lá do mestrado, e hoje a gente não ouve tanto, da globalização, da mundialização, do que era local, do que ia ser homogeneizado dentro dessa perspectiva, né, um pouco englobante das próprias mídias, tem todo esse debate ali do pós-moderno, se a gente estava no pós-moderno, se não estava no pós-moderno, isso sai um pouco de cena, essa nomenclatura também do popular e do massivo, ela se mistura com outras, né, e um pouquinho, tem vários autores que trabalham com isso, acho que o Renato Ortiz é um autor que tentou problematizar essas separações e torná-las também mais complexas ou mais dialéticas, quando ele fala também naquele tempo, né, sobre esses temas, e a gente tem depois um momento em que se falava da cultura das mídias, ou da cultura midiática. E é interessante também a polissemia desse termo, né? O que é, afinal, a cultura das mídias? Ela era essa antiga cultura dos meios massivos, dos meios populares,
dos meios industriais, né, talvez a gente pode pensar hoje, dos corporativos, ela também acaba abarcando tudo numa denominação só, mas que lá nos anos 2000 era pautada pela questão das tecnologias, e que a gente chamava de novas tecnologias. Hoje não dá para chamar, né? 20 anos depois, não são novas tecnologias. Então, tem também uma mudança nessa inflexão. E eu acho que nessas chaves aí do popular, do massivo e do midiático é que a gente tem hoje esse campo do audiovisual. E é isso que eu estava dizendo lá atrás um pouquinho. Talvez essa necessidade de construir chaves mais abrangentes aí, de subir além, de olhar um pouquinho esses fenômenos, é porque essa cultura audiovisual, estou usando esse termo, eu acho que hoje ele é bastante adequado aí para essa composição, ela se torna a nossa cultura, né? Nós não temos mais uma separação como nesses outros termos parecia haver, que a cultura de massa estava num lugar, a popular em outro, a midiática em outro. Hoje não, né? Isso é a nossa realidade, é o nosso modo de ser e de estar no mundo, é o nosso modo de nos relacionarmos uns com os outros, de produzirmos conteúdos. Então, quando a própria ideia dessa cultura audiovisual ela se torna a nossa própria realidade, né, social, e aqui não de maneira determinista ou catastrófica, não isso, mas é porque esse atravessamento das tecnologias e dessas linguagens ele está impregnado no nosso cotidiano. Eu acho que isso exige uma nova caixa de ferramentas. Lembrei dessa metáfora aí que a gente fala também às vezes no grupo, né? Que caixa de ferramentas eu vou abrir para olhar isso, em que não é que é tudo igual ou que eu não posso estabelecer divisões, mas essa cultura se torna a nossa própria realidade. Ela não é mais um fenômeno separado, né? Então acho que a crítica ou essa volta um pouquinho a questão da crítica por um outro lugar, ela nos ajuda também a compreender esse novo tempo. Ele não tem um nome, a gente não está chamando ele de pós alguma coisa, embora alguns autores até chamem, mas acho que não é exatamente isso, mas ele tenta dar conta desses fenômenos contemporâneos, né? Acho que a crítica, ela é uma espécie aí de caminho, né? Pensando, ou de método, talvez, para a gente se aproximar dessa cultura audiovisual contemporânea. Estou apostando por aí, Cíntia. Muito Espero que bem. dê certo, né? Nossa, já tem muita coisa, né? Já vai falando de um livro que saiu, de uma pesquisa enorme, concluída, e aí quanta coisa se abre, Já né? tem outra. Gente, Rosana, eu estou aqui preocupada e eu queria dar um espaço para as pessoas perguntarem, mas nós estamos quase, assim, estamos com o tempo limite, e aí nós fomos falando e acabou que nós estamos aqui quase concluindo. Eu estou com medo de cair daqui a pouco, e eu não E a gente sei. tinha combinado, né? A gente combinou que não ia usar o tempo todo e tal, mas aqui fica. A gente combinou, ia dar, quase que deu certo, mas daí começa a falar e aí não dá. Aí vamos ter que fazer uma outra live para as perguntas, para os comentários. Mas a gente ainda tem, né, a da Renata e da Juliana, Renata Costa e Juliana Doreto, a nossa próxima. Então eu acho que eu queria saber se você tem alguma, né, já que a gente não vou, gente, perdão que eu não vou, né, que não vai dar tempo para a gente falar, mas se você quer fazer um fechamento para a gente poder dar um encaminhamento para finalizar antes que o Instagram caia a gente. Nos corte. Eu É. só queria agradecer, Cíntia, queria agradecer por essa conversa, por esse encontro aqui virtual, mas que traz muitas ideias. Eu poderia falar de várias outras coisas a partir também aí das suas perguntas, das suas provocações e dessa troca, e um pouquinho dessa construção de um trajeto. Então, fico muito feliz da gente se encontrar aqui, né, nesses anos aí de convívio, de pesquisas, e agradecer também ao grupo que está certamente presente em toda essa trajetória, não só no livro, né, mas na minha própria trajetória aí de pesquisas, e por esse espaço aqui virtual em que a gente pôde conversar. Então, muito obrigada a todos, todas vocês, e uma boa noite aqui. Devolvo para a Cíntia, então, para o encerramento da live. Obrigada. Rosana, obrigada. Eu que agradeço muito. O pessoal está comentando aqui, dizendo que tem inspiração para as pesquisas no porvir. O Ivan já falou que a gente, né, faz as perguntas no presencial. Tomara, né? Estão aí torcendo, Ótimo, gostei saudosos. muito. E eu que agradeço assim, o convite para estar aqui. Foi muito gostoso, é sempre bom.
e as conversas anteriores também, como é rico esse espaço, rico esse grupo, e quero agradecer, né, o teu empenho nessa, né, para nos manter unidos, porque é um empenho enorme, e a todo mundo que está com a gente, porque é um espaço realmente singular, importante, e que nos sustenta, né, nesses momentos aí tão difíceis que a gente tem passado por tantos eixos. É um amor assim, muito grande por esse trabalho. E agradeço muito ser eu, né, estar aqui e pelo percurso, pela nossa trajetória. Estou muito feliz. E só para fechar, né, gente, eu queria agradecer também a presença das pessoas que estão aqui, que participaram. E lembrar, né, pedir para quem convidar vocês para participar das nossas redes, curtir lá nosso Facebook, o Instagram, e também convidar para a próxima live com a Renata Costa e Juliana Doreto, a última do ano. E lembrar que o livro da Rosana está à venda no site da editora Alameda, e que é um livro muito bom, uma boa leitura, um bom presente de Natal, para quem quiser pensar mais sobre o nosso cotidiano. Um beijo gigante. Obrigada, querida. Beijo, Vou gente. fechar aqui. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.